Amém. Bom dia a todos. A paz de Cristo Jesus. Pode se assentar. Bem à vontade. Vou organizar aqui rapidinho. Amém. Deus é bom demais. Amém? A igreja estava cheia, eu estava até rindo com o Marcos ali. Sai a metade que são as crianças. Meu Deus, mas é bom demais, né? O futuro da igreja está em boas mãos. Amém? Quando o Alessandro estava falando aqui a respeito das crianças, né, é muito bom. Eu até me remete quando eu era criança, que eu comecei a ir para a igreja, né? Aí eu não ia para a igreja por causa da palavra. Eu ia para a igreja por causa do lanche. Tinha sempre o lanchinho lá na igreja, né? O meu avô que me levou, não foi minha mãe, né? Mas foi meu avô. Então, todas as vezes eu ia ouvir a palavra, lógico, aprendia, brincava, mas eu ia por causa da comida. E graças a Deus, né? Através da comida eu estou aqui, continuei. Amém? E de repente você não foi diferente, não, entendeu? Mas você vai ter a oportunidade de contar isso algum dia para alguém. Você que trouxe Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, vamos estar discorrendo alguns versículos. Eu não sei como foi a tua semana, mas espero que tenha sido uma semana abençoada, e você esteja aqui descansado para ouvir a voz de Deus, e ainda que não esteja descansado igual o Léo, que estava viajando, passeando, que você abra o teu ouvido e fique ligado no que Deus ele tem que falar para cada um de nós. Amém? Eu vou estar lendo o versículo, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19 ao 31. Eu queria fazer uma leitura intercalada para poder você fixar mais e entender e ver como esse texto é bem explicativo. Eu vou ler os números ímpares e vocês os números pares, tá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vocês. E desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Curve sua cabeça. Deus, nós te louvamos, Pai, te damos graças
porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, a tua vontade é soberana, perfeita, agradável, Senhor, está sobre tudo. Pai, nesse momento, Pai, que a tua palavra venha encontrar a terra fértil, Senhor, para ser ministrada em nome de Jesus. Pai, que teu Espírito Santo venha nos convencer, Deus, em nome de Jesus, do pecado e do juízo. Pai, que essa manhã possamos receber essa palavra, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Que todo ego venha cair por terra e que a tua palavra, Senhor, ela venha trazer transformação para nossas vidas, em nome de Jesus. Esse texto de Lucas, eu acredito que você lendo, você já entendeu muito bem o que Jesus está falando aqui, essa parábola. Ela é bem explicativa. Se você só lesse ela, eu acredito que bastaria. Que você não precisaria que ninguém explicasse para você, porque ela é bem detalhada. Jesus Cristo, quando vai contar essa parábola do homem rico e Lázaro, ele detalha tudinho para ficar bem explicado, porque ele está falando para os fariseus. Ele está ali, os fariseus, eles estão ouvindo Jesus, e em todo momento que Jesus está comentando acerca de alguma parábola, os fariseus ali, eles estão recebendo a palavra, mas ao mesmo tempo, eles estão debochando da palavra. E Jesus Cristo vai chegar nessa parte, quando ele vai falar sobre o rico e Lázaro, que se a gente entender o texto, vai ver que o negócio aqui é pesado, não é fácil. E ele está falando para os fariseus, olha só, vocês que são ricos, que vocês que têm o conhecimento e pensam que vocês estão acima de Deus, não. Eu vou contar uma parábola para vocês e vocês vão entender aonde você vai com um coração que não é rendido ao Senhor. Aqui nós podemos, eu não coloquei tema, né, mas a gente pode entender que poderíamos colocar algum tema, depois da morte não há negociação, porque você vai ver a explicação do texto até o final, e realmente depois da morte segue-se o juízo, não tem jeito. Poderíamos colocar 2 vidas, 2 destinos, porque era o rico e o pobre. Podemos ver aqui que Deus ele tem algo especial, né? Que você vê que o rico ele não recebe nome não, mas o pobre ele recebe, Lázaro. E se você pegar o significado, é ajuda de Deus. Então, para nós começarmos a entender essa passagem, a ideia central do texto é: as escolhas feitas nessa vida têm consequências eternas. E a palavra de Deus, ela é suficiente para conduzir-nos ao arrependimento. 3 verdades profundas que nós podemos ver nesse texto: responsabilidade espiritual, justiça divina e eternidade. A maneira como nós recebemos, tá? A maneira como nós recebemos a revelação de Deus ou a palavra de Deus, ela vai determinar a nossa eternidade. Até minha esposa perguntou: Tiago, mas o que você vai pregar sobre isso na igreja presbiteriana? Eu fiquei assim, eu estou estudando, meu amor. É Deus, ele quer falar, ele vai falar comigo primeiramente. Não é, às vezes você fala, mas o pregador está pregando e a palavra não, a palavra corta nele primeiro. Deus está falando, ele está falando, desperta tu que dormes, porque realmente existe o céu e o inferno. E para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Tiago, mas eu tenho certeza da minha salvação. Amém. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo? Às vezes não é por obras, tá? Não é por obras. A tua salvação não é condicionada a isso. Mas você tem que fazer obras. Você tem que ter obras. Nós temos que ter obras. Então,
Nós não podemos responder de qualquer forma a responsabilidade que Deus ele traz para a nossa vida. Nós não podemos responder de qualquer maneira. Então, os fariseus faziam exatamente isso, era de qualquer maneira. Jesus, quando ele vai falar aos fariseus, ele está falando porque os fariseus amavam o dinheiro. Eles tinham conhecimento da Torá, tá? Eles eram doutores da lei, mas ainda assim, eles não usavam isso de acordo com a palavra de Deus. Eles pregavam, davam estudos, mas ainda assim não alcançavam o que deveria ser alcançado, porque eles tinham a sua força, o seu entendimento que o dinheiro estava acima de tudo. Eles eram religiosos. Os fariseus eram religiosos. E não é diferente de hoje. Hoje, muitas das vezes, às vezes a gente acha que não, mas a gente acaba caindo na religiosidade. Se a gente não pegar a palavra para ler e entender o que Deus tem feito e faz para cada um de nós acabamos caindo do mesmo jeito. Ficamos na religiosidade. Ah, Tiago, eu tenho uma oração todo dia. É desse jeito. A sua oração é rotineira. A nossa oração é rotineira. Ah, Tiago, mas eu tenho que orar. Tem que orar. Mas não é aquela oração, né, às vezes a gente chega tão cansado, deita na cama, Senhor, abençoa meu sono e já apagou. Não, Jesus Cristo exatamente está falando desse jeito, não é dessa forma. Ele está falando, olha só, eu quero intimidade com vocês. Eu quero aprofundamento. Eu não quero que vocês sejam iguais a esses fariseus. Eu quero que vocês sejam diferentes. Ele vai falar em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de quê? Todos os males. A raiz, ele está falando para os fariseus. Ele está falando, olha só, a raízes, o dinheiro, o amor ao dinheiro é raízes de todos os males. Então, olha só, não amem o dinheiro. Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês fazem com o dinheiro. E essa parábola, ela vai explicar mais à frente sobre isso. Eram religiosos, mas o coração era distante de Deus. Eles falavam de Deus, mas não praticavam. Criam que a prosperidade, eles viam, quando Jesus conta essa parábola, quando ele está falando para os fariseus, é porque os fariseus criam que o sinal automático da aprovação divina era que você teria riqueza, teria prosperidade, e não é dessa forma. Porque automaticamente, quando Jesus vai falar sobre isso e eles vão dizer que a aprovação automática divina é a tua prosperidade, ele está falando, olha só, o pobre não vai para o céu. Por quê? Se é prosperidade em dinheiro, em finanças, nem eu estou lá. Nem eu estaria. Porque eu não sou rico. Em dinheiro, rico em graça, em amor. E isso é muito importante. E ele está falando isso. E essa parábola, quando ela é contada, ela não vem para confortar o coração de ninguém. Ela vem dizendo, Jesus vai falando, olha só, eu não vou confortar o coração de vocês, eu vou confrontar vocês. Porque a verdade não é essa. Eu tenho que pregar a verdade e vocês aceitarem a verdade. Porque a verdade, uma hora que ela é pregada, ela liberta. Jesus está falando exatamente isso. E a gente pode entender aqui logo no começo e ficar com uma pergunta bem clara nessa introdução, o que acontece quando a vida acaba? O que acontece? A vida não é somente eu vou falar que é um sopro, porque uma hora ela vai acabar e acaba muito rápido, né? Mas o que acontece depois? Para alguns, o inferno não existe, o teu espírito ele vai sumir, desaparecer, acabou, só o que é bom que vai para o céu, o que é ruim ele desaparece. Para outros, vai falar que o inferno é aqui na terra,
né? Algumas religiões pregam isso, que o inferno é aqui na terra. E alguns teólogos falam, se o inferno é aqui na terra, pô, que é isso, né? Pô, tem comida, tem bebida, você tem uma cama para deitar, tem gente que tem o extremo do luxo. Pô, que é isso, né? Seria uma injustiça. E realmente, Jesus fala só, o inferno não é aqui, ele existe. Então, nós temos que entender que ele existe e para onde nós estamos caminhando. Então, nós podemos ver dois cenários aqui. O cenário do homem rico, que é o luxo extremo, ele tinha as melhores comidas. A palavra de Deus vai dizer que ele se vestia com púrpura e linho, que naquela época eram as roupas mais caras, que somente quem usava eram senadores, reis. Ele comia as melhores comidas. De repente, ele deitava naquela época, não vou nem falar que tinha colchão, mas ele deitava no melhor lugar. No melhor lugar. Ele tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele tinha o luxo extremo. E hoje não é diferente. Não é diferente. Hoje tem religiosos, tem políticos, tem pessoas que vão no restaurante e esbanjam dinheiro. Pagam num prato 30 mil, 40 mil. Bebem vinho que custam 100 mil. Exatamente como esse homem fazia. Vivia uma vida regaladamente, abundante, desperdiçando o seu dinheiro e o seu tempo. No outro cenário, vem Lázaro, o pobre, que estava ali à beira da mesa, esperando as migalhas caírem para disputar com os cães. Para disputar com os cães. Os cães estavam lambendo a sua ferida, né? Logo as suas chagas, logo os cães estavam do seu lado. Se as migalhas caíssem, logo ele estaria disputando. E vivia uma vida miserável acerca de finanças. Homem que, se você olhar o relato, ali era humilhado pelas pessoas, até mesmo por esse rico, e estava do lado de cachorros. O cachorro de antigamente é diferente de hoje, tá, gente? É diferente. Hoje você tem o teu cachorrinho lá, teu cachorro dorme na sua cama, come da melhor comida, tem seguro, uma coisa que a gente nem tem. O cachorro tem o seguro lá dele, tudinho. Rapaz, o cachorro hoje, ele é enterrado, tem sepultamento. Na época de Lázaro, o homem rico, sim, teve o sepultamento. Ele foi sepultado. O rico não, o pobre não. O pobre acabou ali. Se a gente colocar na realidade, os cachorros daquela época, o corpo de Lázaro poderia ter sido destroçado ali pelos cachorros daquela época. Porque não teve sepultamento. O rico teve honras, anel, as melhores roupas, para poder ser enterrado. E o pobre não. O pobre sofreu. Mas duas realidades, dois extremos. Duas realidades, dois extremos nessa vida. Mas e a vida após? A vida, ela não termina. Por isso que Jesus quer falar, a vida não termina aqui. Ela não para aqui nesse âmbito aqui que a gente consegue, né, tocar. Não. A vida, ela tem uma pós. Nós estamos apenas caminhando para uma transição. Uma transição. Aqueles que vão estar com o Senhor e aqueles que vão estar no tormento para o resto da vida. E isso não é coisa de alegrar o coração de ninguém. Às vezes a gente, no nosso calor da emoção, estou falando a gente porque é para mim também, mas eu não falo, graças a Deus, eu não falo isso não. Chega, vai para o inferno. Não sabe nem o que é o inferno. Isso nem no calor da emoção pode ser dito. Porque se nós lermos aqui o texto, você vai ler na sua casa depois de novo, para você
assim, guardar essa passagem aqui no teu coração, você vai entender que o inferno é lugar de tormento. Que o homem em si, em sã consciência, ele não vai querer nem para o seu próprio inimigo. Nem para o seu próprio inimigo. E Jesus Cristo, ele está falando exatamente isso. O que acontece quando a vida acaba? São duas verdades. Existe o céu e existe o inferno. Jesus, ele não vai responder com filosofia nesse texto. Ele vai responder com revelação divina. Ele responde com revelação divina. Primeiro ponto, eu juro que eu vou ser bem rápido. Duas vidas diante de Deus. Dois cenários totalmente distintos. O homem rico vivia de uma vida abastada, né? Esse homem não tinha do que se vergonhar diante dos reis, senadores. E Tiago, ele vai dizer acerca desse homem rico, que aqui na passagem a gente pode entender que ele não foi condenado pelo que ele fez. Tá? Esse homem não é condenado pelo que ele fez. Primeiro, esse homem, ele não tinha crime. Ele não tinha matado ninguém. Ele não tinha roubado ninguém. Ele não tinha tomado nada de ninguém. Ele é condenado pelo que ele deixou de fazer. Ele é condenado pelo... Olha que coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida. Ele foi condenado pelo que deixou de fazer. Aí Tiago 4,17 vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele faz o quê? Ele comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele se comete pecado. Tiago mais à frente, ele vai dizer, olha só, vocês não recebem a oração de vocês, sabe por quê? Vocês pedem mal, vocês pedem igual a esse rico, ou vocês são igual a eles, praticamente, porque vocês pedem para o seu próprio deleite, é para vocês gastar para vocês mesmos. Aí a gente olha assim, por que eu não sou rico? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. Eu prefiro ser um pobre e entrar no céu do que ser rico e ir para outro lugar. Essa é a verdade. E Deus, ele sonda o nosso interior. Se eu te dou riqueza, eu sei para onde você vai, meu filho. Deus, ele é soberano. Ele conhece tudo que há dentro de nós. Mas, Tiago, eu não vou fazer. Eu também. Eu falo que eu não vou fazer, que de repente eu não vou usar o dinheiro de uma forma leviana. Mas e aí? Mas Deus conhece meu coração. Ele fala, meu filho, eu quero você salvo. Riqueza você vai ter depois comigo aqui no céu. É exatamente dessa forma. Então, nesse primeiro ponto, a gente precisa entender que a riqueza, ela não vai dizer para onde você vai. Se você vai para o céu ou para o inferno. Tem gente rica aqui, amém? Ninguém gritou amém. Tem gente rica. A riqueza e a pobreza, ela não define se você vai para o céu ou não. Ela não define. Mas tem rico que precisa abençoar. E tem rico que não vai abençoar ninguém. E é exatamente dessa maneira que Jesus está contando essa parábola. De que forma eu e você nós estamos usando a nossa riqueza? De que forma nós estamos usando a nossa riqueza? Ah, Tiago, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem um bom aconselhamento. Você tem um abraço que quando você abraça a pessoa, ela se sente confortada. Você tem um carinho especial. Você sabe conversar. Qual é a tua riqueza? Você acha que riqueza é somente dinheiro? Riqueza não é só dinheiro. De repente, você é rico em vocabulário, em conversa, então você vai sentar, vai dialogar comigo e vai me levar a lugares que eu não imaginava. É dessa forma. Você sabe dar um louvor perfeito, você sabe tocar um baixo com a perfeição. Abençoe outras vidas. Riqueza não é somente dinheiro. Riqueza não é somente dinheiro. É aquilo que você tem de melhor. E se você tem de melhor, o que eu e você temos feito com isso?
O que nós temos feito com isso? Onde temos fechado os nossos olhos? Onde nós temos fechado os nossos olhos? Quem Deus colocou na sua porta e de repente você e eu não abençoamos? Deus, ele coloca pessoas para serem abençoadas por nós. E o que nós temos feito? É uma palavra de encorajamento, é uma palavra que vai confortar, é uma palavra que vai confrontar, de repente, a pessoa a crescer. Então, em nome de Jesus, se você e eu nós não temos riquezas, em nome de Jesus, que possamos dar um sorriso para o nosso irmão, que possamos abençoar a vida dele através da leitura da palavra, de poder estar junto lendo a palavra. Gustavo me convidou uma vez, né? Tiago, vamos ler lá em casa. Estou olhando para ele aqui, estou devendo até hoje. Mas isso é verdade. Ler junto é uma riqueza que a gente pode dar ao nosso tempo. E Jesus, ele está falando exatamente disso para cada um de nós. Segundo ponto, a morte, ela não iguala, ela revela. Versículo 22 e 23. O pobre morreu, o rico também morreu. Depois disso, existe a revelação, né? Eu estou falando de revelar, é de saber, discernir. Existe o céu e o inferno. Agora a morte revela quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Exatamente nessa hora. O destino de Lázaro. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, lugar de descanso, comunhão e promessa cumprida. Para o justo, a morte não é o fim, é apenas a transição. Filipenses 1:23, Paulo ele vai dizer exatamente isso. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo ele fala isso, que é muito melhor, mas eu vou ficar, porque eu preciso levar ainda o evangelho. Paulo está falando, olha só, estar com Cristo é muito melhor. É que Lázaro, ele tinha esse privilégio. Ele foi para o seio de Abraão, ele estava com o pai. É um prazer muito melhor do que ter riquezas e ir para outro lugar. O destino do rico no inferno, estando em tormentos, consciente, a gente pode ver, nós podemos ver no texto, que ele estava consciente, no entanto, que ele vai conversar com Abraão, do outro lado, tá? Capaz de lembrar, falar e sofrer. Esse é o inferno. Ele não estava no inferno de maneira vegetativa, ele não estava. Ele sabia que estava lá. Ele estava consciente. No entanto, que ele vai fazer o quê? Ele pede a Abraão, deixa Lázaro vir aqui, assim, deixa ele só molhar a ponta do dedo para poder refrescar a minha boca aqui. Porque ele estava num tormento que não tinha mais jeito. Ali entre Abraão, Lázaro e Abraão e o homem rico, existia um grande abismo. E aquele abismo ali não poderia ser atravessado por ninguém. Por ninguém. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer, a palavra de Deus, olha só, ao homem é designado o quê? Morreu uma única só vez. Logo depois segue-se o juízo. Logo depois segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. O que nós temos que fazer é aqui, é agora. É agora. É 1:04 mesmo? Desculpa. É isso mesmo. Então, nós temos que fazer agora. Se você é salvo, Tiago, eu vou ser salvo. Não, você é salvo agora. Porque depois da morte, não. Se você é salvo aqui, você é salvo lá. Se você é condenado aqui, você é condenado lá. Acabou. No entanto, que quando você vai ver o homem rico, ele não pede arrependimento, ele não pede misericórdia, ele só pede alívio. Deixa que Lázaro venha aqui com apenas uma gota d'água, trazer alívio para mim. Não tem mais misericórdia.
A misericórdia é aqui. O tempo da graça é aqui. Então é hoje. É hoje o tempo da graça. Não temos para onde fugir. Graças a Deus por isso. Então é hoje o dia do arrependimento. Depois esquece. Depois esquece. Porque tem muitos, né, que falam, eu vou deixar para o último momento da minha vida. Vamos lá, vamos curtir a vida. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer tudo de que o homem leviano ele faz. Eu vou fazer tudo. Por quê? No final da minha vida eu tenho uma chance. A oportunidade. Às vezes não vai ter. Não vai ter. E depois disso? Depois disso, vai seguir o juízo. E uma coisa que eu e você, nunca na nossa vida, vamos querer ouvir. Nunca vamos querer ouvir. É exatamente o que Cristo vai dizer. Deus ele vai dizer, olha só, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso deveria ser, ou no tempo de hoje, coisas que arrepiaria o homem, deixaria o homem pensativo. E não está sendo dessa forma. Para o homem está sendo normal. Deixa eu viver a minha vida leviana. Deixa eu viver como esse homem rico. Eu vou usufruir de toda a riqueza, prazeres. Porque lá no final vai dar tudo certo. Pode dar, mas pode dar tudo errado. Jesus Cristo está falando. Olha só. Você poderia, rico, ter se arrependido. Você poderia ter dado a Lázaro o que comer. Você poderia ter um coração gracioso, mas você foi indiferente. Você usou de toda a sua riqueza, de todos os seus luxos. Sabe para quê? Para você mesmo. Para você mesmo. E hoje, Lázaro, ele está onde? No lugar de descanso, de comunhão e de promessa cumprida. E você está no lugar de tormento eterno. Ele está falando de tormento eterno. Então, que o nosso desejo do nosso coração seja exatamente isso. Senhor, eu quero estar no lugar de descanso, de comunhão e de promessa cumprida, pois o Senhor prometeu que o Senhor iria, mas um dia voltaria para nos buscar. E se ele não voltar, eu sei de uma coisa, eu vou ao encontro dele. Eu e você vamos ao encontro dele, em nome de Jesus, porque ele prometeu. E outra coisa, Tiago, mas eu estou sozinho. Não, eu deixo o Espírito Santo morando dentro de vocês. Vocês serão a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Ele nos alerta de todo pecado. Tiago, mas eu não sei o que fazer com a minha riqueza. O Espírito Santo, ele te ensina. O que a gente estudou quinta-feira, o Marcos falando. A Bíblia, ela é um instrumento, ela é uma bússola. Se você pegar ela por completo, ela vai te ensinar administração, como administrar a sua parte financeira, a tua parte emocional, sentimental, o seu casamento. Ela é uma bússola para isso. A palavra de Deus, ela é suficiente para que eu e você vivamos uma vida extraordinária na presença de Deus. Mas esse extraordinário aqui, gente, né? Esse negócio que o pessoal, você vai viver uma vida de extraordinário. Não, é extraordinário que eu estou falando que você vai viver o que a Bíblia diz para eu e você vivermos. Exatamente dessa forma. Então, em nome de Jesus, que o nosso alvo seja realmente ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para cada um de nós e cumprir. E cumprir. É difícil? É difícil. Quem não queria ser rico? Quem não queria? Levanta a mão. Ninguém. Porque é bom, né? Mas Deus dá riqueza. Você está aqui, só de eu e você, nós estarmos aqui, nós somos ricos. Tem uns aí que tem 3 filhos, riqueza mais ainda. Eu tenho só uma, né? Eu tenho que ser mais rico. Mas é exatamente, você tem. Deus, ele te deu tesouros. Seus filhos são bênção do Senhor. São presentes, riquezas. Quer algo melhor que isso? Só o céu. E para ir para o céu, você tem que o quê?
nessa terra, morrer. E ninguém quer. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, olha só, eu queria, Senhor, ter com o Senhor agora. Isso para mim é um privilégio, mas eu tenho que ficar, porque eu tenho que levar a palavra. Você está fazendo essa oração de Paulo, né? Deixa eu aqui, Senhor. Eu tenho que levar a palavra. Eu não quero morrer agora, não. Mas para ver a Deus, nós temos que morrer. E vai chegar essa hora. E vai ser um encontro que vai ser algo extraordinário. Ele vai falar assim, meu filho, pode vir. Vem para o papai. Né, Vinícius? Papai, né? Vem para o papai. Vem aqui. Você vai entrar pelas portas. Você vai entrar. Vinde, amado de meu pai. E não, nós não somos como os fariseus. Ou se tem alguma coisa na nossa vida que se iguala, a partir de hoje tem que ser diferente. Nós temos que mudar. Ah, os fariseus eram religiosos. Sim, tinham conhecimento e eram religiosos. Vamos mudar. Vamos mudar. A religiosidade, às vezes, abafa o cristão. Então, que possamos ler a Bíblia diariamente e pedir a Deus, Deus, me orienta a entender os teus desígnios para a minha vida. Em nome de Jesus. Jesus, ele vai descrever o inferno como real, consciente e doloroso. Na passagem aqui. Jesus, ele vai exatamente descrever o inferno como real, consciente e doloroso. Alguns não, como eu falei, acham que não existe. Acha que não existe, acha que vai ser assim, virou purpurina, morreu, virou purpurina. Não, 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 não. Uma hora vai, aquele que rejeitar Cristo aqui, lá no céu será rejeitado. Aquele que se debruçar e se converter diante de Cristo, lá no céu será aceito. E eu sei que você vai estar no céu junto comigo, amém? Nós vamos estar no céu junto. Por isso, pelo inferno ser doloroso e a gente entender o que é o inferno pelas explicações de Cristo, é necessário nós pregarmos o Evangelho. Leva o Evangelho para a sua família. Leva o Evangelho para aqueles que estão do seu lado. Leva o Evangelho para aqueles que estão no seu trabalho. Leva Cristo. Porque você conhece. Cristo, ele nos ensina, você tem a palavra de saber que quando morrer, tem 2 lugares, céu e inferno. Então, em nome de Jesus, que possamos realmente tirar do inferno, da mão de Satanás, todas as almas, o número maior de almas, que você e eu não possamos ser individualistas, né? Eu estou salvo, amém. Não, não, não. Leve. Fale um pouco de Deus. Aplicação nesse ponto. Ninguém escapa do encontro com Deus. Ninguém vai escapar. Outros para a alegria, outros para a tristeza. O caixão, ele não vai distinguir rico e pobre. Ele não distingue. Mas a eternidade, ela vai distinguir salvo e não salvo. Salvo e não salvo. Você é salvo? Então, em nome de Jesus, faça as coisas que a Bíblia diz. Represente a sua salvação através de Cristo, através da palavra. O pedido de tardio do rico, ele não pede arrependimento, tá? Porque lá não tem. Ele não pede misericórdia, como eu falei. Ele só vai pedir alívio, porque ali é exatamente eterno. Então, que eu e você possamos querer a misericórdia do Senhor nesse tempo. E possamos clamar pela misericórdia que se renova toda manhã. Morreu salvo, segue-se salvo. Morreu condenado, segue-se condenado. O abismo em que é relatado por Jesus, ali é irreversível. Ninguém atravessa. Ali ninguém negocia nada. E nada que você apela é cedido. Nada. O homem rico, ele apelou pelos seus irmãos, mas nada poderia ser feito, porque Jesus, ele vai dizer, olha só,
Quando Abraão vai falar, você quer que um morto ressuscite para poder falar com seus irmãos? Tem Moisés, pô. Tem a palavra. Para que vai ressuscitar? E eles nem vão entender. Porque se nós olharmos na Bíblia, na palavra de Deus, quando Jesus ressuscita, nem todos acreditam. E é exatamente o que Jesus vai dizer para esse homem. Abraão vai dizer, nem que ressuscitasse, eles acreditariam. Então aqui a gente pode tirar, nós podemos tirar algo para a nossa vida, que esse homem queria que Lázaro voltasse em vida, ressuscitasse, e tem algumas religiões que acreditam nisso, né? Que tem, o morto vem e fala com o vivo. Isso não é verdade, a Bíblia ela é bem clara com isso. Então, da mesma forma que ele queria que Lázaro viesse para falar com os irmãos, que nós possamos tirar isso do texto e entender para a nossa vida. Olha só, eu estou vivo, eu sei o que é verdade, o meu irmão sabe? Então, que eu possa pregar para ele a misericórdia, o arrependimento, pregar sobre Jesus, o Salvador, o plano maior, a redenção, que esse seja o nosso trabalho. Esse seja o nosso trabalho. Pregar o Evangelho de forma genuína e clara, sem acrescentar e sem tirar nenhuma vírgula. O Evangelho é aquele que nos confronta muitas vezes na nossa vida, mas nos confronta aqui nessa terra, mas lá naquele dia ele nos trará um conforto final, em nome de Jesus. Hoje é o tempo da graça, amanhã pode ser tarde demais. Jesus, ele hoje fala, mas amanhã pode estar em silêncio. E aí? Tiaguinho, mas você está pregando, vou falar, repetir de novo, por presbiteriano. Não, estou pregando, e tem pessoas que vão ouvir isso. Hoje falar do céu e do inferno, ninguém quer falar mais. É prosperidade, é tanta coisa, mas o céu e o inferno não é pregado mais. É tanto que as pessoas deixam de acreditar que o inferno existe, mas existe. Mas que seja um lugar, como eu falei, que nós vamos arrebatar almas desse lugar. Vamos tirar, vamos pregar o Evangelho, vamos levar as boas novas, para que essas pessoas não possam ir para o tormento eterno. Em nome de Jesus. E você está incumbido dessa obra. Eu e você estamos incumbidos dessa obra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não por espetáculos. Não por espetáculos. É a prosperidade, que é isso, é aquilo. Não. É a palavra. A palavra é suficiente para transformar o homem. A palavra é suficiente para confortar o teu e o meu coração. A palavra é suficiente para dizer o que é certo e é errado. Então, que possamos mergulhar nessa palavra, em nome de Jesus. Bíblia aberta, coração fechado, condenação maior. Coração aberto e Bíblia aberta, a tua salvação. É a tua salvação. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Cristo. Então, que possamos entender, Senhor, eu não posso rejeitar a tua palavra, ainda que ela venha confrontar a minha vida, ainda que ela venha confrontar o que eu estou fazendo, que às vezes a gente cai na acomodação de estar fazendo algo e achando que está certo, e a palavra ela nos confronta a dizer, não é desse jeito. O Espírito Santo. Vou contar algo aqui e vou terminar. Uma vez eu estava dentro do carro, rapaz, algo bem simples, eu joguei um lixo no chão, e eu estava assim, e alguma coisa veio assim, pega o lixo, e eu falando, não vou pegar nada, eu já joguei, já até saí, pô. E eu assim, cara, às vezes os outros vão falar, a ética, moral, né, que é o que o homem tem. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu falei, não vou pegar esse negócio. E saí, minha esposa sabe disso. Eu falei, saí, falei, não vou pegar, e
o negócio meu, volta e pega. E eu falo, não vou pegar. Até o momento em que eu não voltei. Quando eu voltei e peguei o lixo, aquilo, assim, a paz me alcançou. Vou contar um pecado para vocês aqui. Aqui nos Estados Unidos, estava lá na ginástica da minha filha, peguei o chiclete, eu falei, onde eu jogo esse chiclete? Não tem onde jogar. Eu falei assim, vou jogar no chão. Joguei. E veio a mesma voz, agora, não foi há anos atrás não, pega. Aí eu, já sabia, falei assim, fui lá, peguei o chiclete, botei no papel, joguei dentro do bolso, vai para a máquina de lavar. Mas eu estou falando para você que são nas mínimas coisas. Às vezes você vai falar assim, Tiago, isso é bobeira, mas o Espírito Santo, ele nos mostra o que é certo e errado. De repente hoje você vai falar, jogar um lixo no chão, não, jogar um lixo no chão é normal. A partir de hoje não é mais normal para você, porque você ouviu aqui. Não é mais. Então você tem o teu lixo dentro do carro e você vai colocar lá. É exatamente dessa forma. É algo bem simples, mas tem algo que são maiores, que eu e você não podemos fazer, e às vezes estamos fazendo. E Cristo está dizendo, não, o Espírito Santo ele vai te convencer, ele te mostra todo dia, ele te convence do pecado e do juízo. Está errado? Ele está falando comigo e com você. Então, em nome de Jesus, que possamos abraçar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque a voz do Teu Espírito Santo, ela fala ao meu coração. E eu vou para o céu, porque o Espírito Santo, ele me convence do pecado, ele me fala todos os dias aonde eu devo agir para mudar a minha vida. E você e eu não estamos livres disso. Chegar lá naquele dia, Senhor, eu fiz, deixei de fazer. E o Senhor, não. Senhor, mas não teve ninguém que falou comigo. Tem o Espírito Santo que todo dia fala conosco. Em nome de Jesus. Essa parábola nos ensina: a eternidade é real. Glória a Deus. A decisão é agora. A palavra de Deus é suficiente. A indiferença ela condena. E a graça ainda está disponível. 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo aceitável do Senhor. Eis agora o dia da salvação. Em nome de Jesus. Você e eu somos salvos. Então, faça coisas de salvo. Amém? Faça coisas de salvo. Em nome de Jesus. Eu acredito que Deus ele falou ao seu coração. E durante a semana, Deus ele continue a ministrar sobre essa parábola. Leia em casa. Mergulhe bastante nela, que você vai entender melhor do que eu te expliquei aqui. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, tá, Valmir? Agradeço a oportunidade. E que Deus, ele continue me dando e dando essa oportunidade para você. Em nome de Jesus. Amém? Que você é uma bênção na mão do Senhor. Você é pregador, tem pregador aí, tá? Tem ministro do evangelho, tem baixista, tem todo tipo de gente. É só querer trabalhar para o Senhor. Trabalhe em nome de Jesus. Amém.